Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Como eu já havia dito antes para vocês, na videoaula de hoje nós vamos continuar com a nossa moldura. Só que agora nós vamos inserir um friso nessa moldura que a gente já fez na aula anterior. Então, esse friso também será parametrizado. Então, se você reparar bem aqui nesse friso, eu posso fazer algumas alterações nele, como, por exemplo, largura e espessura. Eu vou mexer aqui na largura desse friso, vou deixá-lo mais estreito. Reparem que agora eu tenho um friso estreitinho, apenas um detalhe. Então, nós vamos aprender a como fazer isso. É muito importante, antes de você começar essa aula, que você já tenha realizado a moldura no seu computador, para que não gere dúvidas na hora de realizar essa aula. Vamos lá? Eu já estou com o arquivo da videoaula passada aberto aqui no meu computador. Ele está nomeado como moldura simples e é através dele que eu vou fazer a modelagem do friso. Então, antes de começar qualquer alteração, eu vou salvar esse arquivo como família e vou dar outro nome a ele. Ao invés de moldura simples, ele será chamado de moldura friso. Ok? É importante esse passo para que vocês não percam nada que realizaram no moldura simples. Então, eu vou mudar aqui a minha visualização para a estrutura de arame, para facilitar um pouco. E o que eu vou fazer agora? O mesmo procedimento que eu fiz na videoaula anterior. Eu vou selecionar a parede, vou selecionar nível de referência e com o atalho HH eu vou esconder. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao longo da aula eu vou escondendo algumas coisas para não ficar muito poluído para o meu trabalho, ok? Então, retomando o que nós fizemos na aula passada. Nós fizemos uma moldura em que nessa moldura é possível fazer a edição da altura do vão, a edição da largura do vão, a edição da largura da moldura e aqui em nível de referência nós conseguimos mudar a espessura da moldura. Vou voltar para o lado da colocação. E quem lembra o que é o EQ? O EQ é a cota que garante para mim que as edições vão ser proporcionais. Elas vão aumentar de acordo com a minha edição. Ela vai aumentar exatamente a mesma quantidade de cada lado. É importante rever esse conceito do EQ porque nós vamos usá-lo hoje novamente. Então vamos começar. Como nós vamos fazer o nosso friso aqui no meio, eu vou trabalhar novamente com os planos de referência, porque é através dos planos de referência que eu vou fazer as cotas e fazer as alterações. Então, eu vou em criar, plano de referência, vou com selecionar linhas. A primeira etapa, eu vou criar um plano de referência central para a moldura, para cada lado da moldura. Então, eu vou colocar um deslocamento de 0,01 e vou criar esses planos. Para a criação desses planos de referência, é importante você ficar atento que você selecione sempre um plano de referência como base, ok? Então, nesse caso, eu estou selecionando esse, porque eu quero as linhas centrais na minha moldura. Ok? Então, eu criei 4 planos, um em cada lateral da minha moldura. Então, feito isso, eu vou sair da ferramenta com o uso do ESC e vou esconder os meus planos de referência antigos só para eu ficar com uma área limpa para o meu trabalho. Então, com o auxílio da tecla Ctrl, eu vou selecionar todos os planos que não sejam aqueles centrais que eu acabei de fazer. Feito isso, HH, pronto. Eu só preciso desses 4 planos para poder trabalhar a partir de agora.
Então, o que nós vamos fazer? A partir desses planos centrais, nós vamos criar mais 2 para eu poder fazer o mesmo procedimento que eu fiz quando eu criei a extrusão. Eu criar a extrusão e conectar ao plano. Então, na aba criar, plano de referência, selecionar linhas 0.05. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, usando o plano central, né, dessa linha, eu vou criar mais 2 planos. Aqui a mesma coisa, aqui embaixo a mesma coisa, sempre usando a referência central como base e pronto. Então, no total, eu tenho 12 planos de referência para fazer esse meu friso. Agora, um pouco de atenção. Quando nós fomos criar a estrutura, quando nós criamos, nós fizemos com extrusão. Agora, nós vamos fazer com a extrusão vazia. Então, nós vamos pegar a ferramenta de formas de vazio e vamos escolher extrusão de vazio, porque nós queremos causar o corte, correto? Se a gente fizer uma extrusão novamente, eu não vou fazer um corte. Nesse caso, então, eu preciso de uma extrusão de vazio. Selecionei extrusão de vazio, vou usar da mesma linha de raciocínio que eu usei para fazer a minha moldura. Então, eu não encosto nas laterais, eu deixo próximo, mas não encosto, e aqui também, deixo próximo, mas não encosto. Agora, com o auxílio da ferramenta alinhar, eu vou alinhar essas linhas aos planos de referência e vou trancar, não se esqueçam nunca de trancar. Então, plano de referência, linha, tranca. Plano de referência, linha, tranco. Plano de referência, linha, tranco. E assim vocês vão fazer para todas as linhas. Ops, aqui. Faltam mais 2. Plano de referência, linha e tranco. Plano de referência, linha e tranco. Então, ok. Então, agora eu já tenho esse meu friso. Feito isso, ele inteiro trancado com os seus planos de referência, eu vou concluir meu modo de edição. Com o meu modo de edição concluído, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir as cotas de largura desse friso. Então, eu venho aqui em cota alinhada, vou fazer a cota e vou fazer isso da mesma forma que a gente já fez. Eu coloco todas as cotas, porque nesse caso a medida vai ser igual. Então, eu seleciono com o auxílio sempre da tecla Ctrl, venho aqui em criar parâmetro, e esse nosso parâmetro ele vai estar relacionado ao quê? Ao friso. Então, eu inicio por friso, underline, e ele será a largura do meu friso. Então, largura. Perfeito. Antes da gente continuar, lembra que eu falei que a gente precisava retomar o conceito do porquê que o EQ serve? Aqui, nós precisamos disso também, porque senão ele, por exemplo, se eu vou fazer um teste para vocês para mostrar o porquê que é importante o EQ nesse momento. Eu venho em tipos de família, eu vou mudar o friso, a largura do friso para 0.08. Reparem que só essa linha aqui que eu estou mostrando vai subir, só esse plano de referência sobe. Ele não diminui proporcional ao centro. Aplicar. Então, no momento em que eu apliquei, apenas esse plano inferior se moveu. Vou voltar aqui para 0.1, aplicar novamente, apenas ele se moveu e ok. Por isso, então, que nós precisamos colocar a cota de equidade para que isso não ocorra. Então, vamos em cota alinhada aqui, central e a de baixo, equidade. De cima, central e a de baixo, equidade.
A da esquerda, central, e a da direita, equidade. Não esqueçam de desmarcar, né? Central, equidade, ok? Vamos fazer o teste agora, então. Então, vamos lá novamente em tipos de família. Friso, a largura dele eu quero 0,05, aplicar. Pronto, reparem que agora ele diminui proporcionalmente dos dois lados. Ele diminui o mesmo tanto do lado de cima ou de baixo, ou depende da visão que você está tendo do direito e do esquerdo. Vamos aumentar mais um pouquinho para 0,08, aplicar, pronto, tá funcionando certinho. Então, nesse caso, a cota de equidade é fundamental para que aquele erro não ocorra, ok? Então, não se esqueçam de colocar a cota de equidade. Vou deixar com 0,08 mesmo, ok? Então, agora eu vou lá no nível de referência, porque eu preciso fazer o ajuste desse meu vazio aqui dentro, da mesma forma que a gente fez o ajuste da moldura. Para isso, eu vou selecionar a minha parede com auxílio de HH, eu vou esconder a minha parede. E o que eu vou fazer? Eu não vou deixar que esse friso corte toda, né, a minha moldura. Então, eu vou criar um parâmetro para estabelecer a espessura que eu quero esse friso. Então, eu vou em criar, plano de referência, 0,02. Vamos ver se é suficiente. É perfeito. Olhem, eu vou clicar nesse plano de referência. O plano de referência que está abaixo da minha moldura. Com esse tamanho de 0,02, o meu plano de referência ficou praticamente no meio da minha moldura. Então, agora, com o auxílio do atalho alinhar, eu vou selecionar o plano que eu acabei de criar, que é no meio daqui da moldura. Vou selecionar a base do meu corte, do meu friso e vou trancar. Agora, o próximo passo é trancar em relação à moldura, porque ele sempre vai ser acompanhado pela moldura. Então, eu vou selecionar esse plano de referência que orienta a moldura e vou selecionar essa outra parte. Feito isso, eu finalizo. Uma vez finalizado, eu vou ter que dar uma cota para eu dizer o que é isso aqui. Então, isso daqui, o que será? Isso daqui será o friso, underline, espessura. É praticamente a mesma coisa que a gente fez para a espessura da moldura. Só que agora a gente não está considerando toda, a gente está considerando um pouquinho menor. Ok. Vamos ver se está funcionando. Friso espessura tem 0,03, eu vou diminuir para 0,02, subiu, perfeito. Vou mudar agora então para 0,04, aplicar, desceu, perfeito, tá funcionando da maneira que eu queria. Eu vou deixar aqui com 0,02, aplicar e ok. Só que se a gente for no 3D nesse momento, vou colocar em realista, vocês perceberão que o meu friso ainda não está cortando a minha moldura. Isso é uma característica da ferramenta de vazio do Revit em alguns momentos. Ele fica com a linha laranja, que indica para mim que é uma extrusão vazia, mas ele não corta. Então, na aba modificar, em geometria, nós vamos selecionar a opção cortar geometria. Uma vez que eu selecionei essa opção, eu vou selecionar o meu corte e eu vou selecionar o que eu quero cortar. Pronto, já foi cortado. Então, vamos fazer os testes agora. A espessura do friso eu quero de 0,03. Reparem que ele ficou mais fundo. 0,04, aplicar, ele ficou fundo. A largura do friso eu quero ele com 0,04, aplicar. E reparem que ele também está se unindo ao meio, então está proporcional.
A moldura, a espessura dela vai continuar com 0,5, a largura dela vai diminuir um pouquinho, isso daqui vai para 15. Aplicar. No momento em que eu fiz essa alteração para 0,15, vocês repararam que o friso não acompanhou a moldura, ele não ficou centralizado? Eu vou fazer essa alteração agora para 0,3, aplicar. Reparem que o meu friso não está ficando alinhado com o centro da minha moldura. E eu quero esse friso alinhado ao centro da minha moldura. Então, eu vou voltar aqui com 0,2, aplicar, porque com 0,2 ele fica. O que isso quer dizer pra gente? Que tá faltando alguma cota. E que cota é essa que tá faltando? A gente já trabalhou com esse tipo de cota. É a cota de equidade. Uma cota que vai relacionar o plano aqui do vão, o plano central do friso e o plano final da moldura. Então, vou dar um OK. Nós vamos lá do lado da colocação na elevação. Só que para eu fazer com aquelas linhas, eu vou ter que digitar o HR para que as minhas outras linhas voltem e eu possa trabalhar com a equidade. Então, eu vou fazer aqui embaixo, porque tá menos cheio, aqui em cima já tá bem cheio. Com a cota alinhada, eu vou selecionar, então, a face da minha moldura, a linha central do meu friso e a face interna da minha moldura. Equidade. Vou fazer a mesma coisa desse lado, a face interna da minha moldura, eu vou mudar aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu vou selecionar a face interna, a linha central do meu friso e a face externa. Feito isso, equidade. Novamente, face externa, linha central, face interna, equidade. Face interna, linha central, face externa. Aqui, equidade. Pronto, vamos lá no 3D novamente. Em tipos de família, vamos fazer a alteração, então. Então, a largura da minha moldura vai ser de 0,4 agora. Aplicar. No momento em que eu apliquei para 0,4, o meu friso ficou exatamente no meio da minha moldura. Então, é muito comum quando a gente está fazendo alguma família, principalmente família paramétrica, em que a gente usa muitos parâmetros, muitos planos de referência, que a gente esqueça algum passo. Aqui com vocês, por exemplo, eu esqueci esse passo. Eu já tinha feito essa aula, mas eu esqueci de colocar aquela cota de equidade. Então, não se apavorem, é só pensar. Ok, eu quero que ele se mantenha no meio, para isso eu preciso do quê? Para isso eu preciso de uma cota de equidade. Então, vocês têm que seguir sempre a mesma linha de raciocínio, ok? Então, vamos aplicar, ok? E agora nós vamos levar lá para o nosso projeto. Então, eu vou substituir aqui. Nós vamos fazer a alteração. Aqui a minha janela, ela tem 0,406 por 0,610. Então, editar tipo, a altura do vão é 0,610. A largura do vão é 0,406. A minha moldura tem uma largura de 0,2. A minha moldura tem uma espessura de 0,05. O meu friso, ele tem uma largura de 0,02. E o meu friso tem uma espessura de 0,02 também. Aplicar, ok. Vou mover. Ok. Aqui, ó, minha moldura. Esqueci de aplicar o material, então seleciono, editar tipo, material, compensado revestimento, ok, ok. E aqui está o nosso material. Ai, o friso tá muito estreitinho, não tem problema. Nossa família é paramétrica, eu posso mudar quantas vezes eu quiser.
Então, a largura do meu friso vai ser de 0,06. Aplicar, ok. E assim vocês vão brincando. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula, que ela seja útil para vocês, para que vocês apliquem esse conceito não apenas em moldura, mas vocês abram sua cabeça e criatividade para usar essas ferramentas como outras opções, ok? E nós vamos nos falando. Até mais!